Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Na Mira do Trader. Hoje, 31 de agosto de 2020, 21 horas e 2 minutos. Nós temos uma noite agradável aqui em São Paulo, um pouco de frio, 18 graus. Tava garoando, eu saí para jantar, voltei aqui para gravar. Mas uma noite agradável, na minha visão. Eu agradeço o seu like, compartilhe o vídeo, assista ou seja bem-vindo à Bolsa, que está disponível de forma verdadeiramente gratuita, não tem pegadinha. E na descrição dos vídeos tem as nossas redes sociais, né? Instagram, Facebook, Telegram gratuito. Tem os pagos, mas aqui é o gratuito. Tem o site para que você possa assinar o Informe Cenário, que é a minha comunicação matinal bem completa para que você comece o pregão bem preparado. E antes dos estudos eu vou falar sobre o Cartola. A gente tem a Liga Wagner Caetano, esse daqui é o meu perfil, Esporte Clube Caetano Paulista, uma alusão ao Corinthians, né? Ó, já tem jogador meu machucado aqui, eu vou ter que substituir. E eu falei que eu ia passar essa rodada para ficar entre os 100 primeiros, ó, eu tô na posição 120 aqui. Já melhorei. E nós temos verdadeiros fenômenos aqui, né? Eu tenho humildes 269 pontos, o Igor Souza tem 432, o Daniel 420, o Vinícius Fernandes 418 e 98, o Ângulo Vertical, que é o Jason, 409 e o Van Cleide 405. Então, de parabéns, estão concorrendo a uma imersão. Obrigado pela honra de ter vocês comigo, pessoal. Isso deixa muito feliz, satisfeito, para a gente quebrar um pouco, né, da tensão que é inerente à renda variável, à Bolsa de Valores. Ok? Então, maravilha, tem rodada, já montei meu time, mas o Mariano tá machucado, eu vou ter que trocar, lateral do Atlético. Então agora, nós vamos fazer os estudos, primeiramente, das bolsas internacionais. Começando pelo VIX, que está aí na tela. Para quem não sabe, o VIX é o Volatility Index, é o índice de volatilidade do S&P. E o VIX, apesar de ser uma cunha meio Frankenstein, porque ela foi estressada aqui durante 5 sessões seguidas, é uma cunha. É uma cunha de baixa, que a gente está vendo aqui, que ela teve a sua linha de tendência de baixa estressada e hoje foi uma sessão muito forte. O TradingView já foi melhor. Deixa eu tentar ajustar aqui. Mas é uma cunha de baixa. E a cunha de baixa, geralmente, ela eleva. O TradingView tem dias aqui que eu vou contar, viu? Então, essa cunha de baixa, ela leva o mercado a um movimento de apreciação de preço. E hoje subiu muito forte. 15%. Nada mais, nada menos que 15%, e é no mínimo um sinal de alerta. Aí você pode falar, professor, mas eu estou vendo aqui, por exemplo, o S&P caiu somente 0,22, o Dow Jones ele caiu 0,28, o índice Nasdaq até subiu. Eu concordo com você. Olha o S&P aqui, só que tem um sinal fechou fora, fechou dentro no S&P, né? Nós temos no Dow Jones, se a gente entender este candle como... Né, foi o candle que marcou a máxima histórica intraday, a mínima dele foi perdida em 28.488. Fechou abaixo, né? O último negócio foi 28.430. E a gente vai ter o índice... o índice Nasdaq não, ele realmente ainda está no estado da arte, mas enfim, dificilmente, se tiver uma correção norte-americana, o índice Nasdaq vai ficar subindo. Eu não duvido... Em se tratando do índice Nasdaq, eu não duvido de nada, mas eu acho difícil. E nós temos o EWZ, ETF brasileiro negociado em Nova York. Semana passada eu fui contundente, dizendo que essa alta, na minha opinião, era uma oportunidade de venda, né? E hoje já caiu forte. E eu continuo entendendo que a gente vai ter um teste dos 28 dólares. Né? O fechamento foi 29,82, eu acho que o 28 é alvo. E esses repiques são oportunidades de vender para quem vai realizando lucro e mexendo com a posição. Aí nós temos a seguir o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas.
Ele está na mínima das mínimas aqui de várias semanas, né? O dólar fraco. Tem um fundo a 92,13, né? Tá nessa região de fundo. E aí nós vamos ter também o Brent, petróleo. Subiu 0,13. Eu não vejo um movimento firme no petróleo, tanto que na penúltima, não hoje, né, na sessão de, no caso do dia 31, né, que aqui já tem, ele já vai marcando a sessão de dia 1º de setembro, fica direto aí, junto com os futuros americanos. E houve um rompimento falso do 46,08, deixou sombra superior, uma estrela cadente, então eu não acredito, eu acredito mais no teste da média, ou aqui 44,58 para o petróleo. Daí a gente vai ter o Bitcoin. O Bitcoin eu entendo que tem um ombro cabeça a ombro, então eu não sou comprador nesse momento. E a gente ficou de estudar aqui o BZQ, né, que é quando a bolsa brasileira cai, ele sobe em dobro, ó. Ultra Short MCR Brasil Capped. Então, eu conheci esse ativo através do Fábio Figueiredo, do Vlad, eu vi lá no Instagram dele, inclusive ele foi muito atencioso comigo hoje, agradeceu, falou que a gente vai marcar uma live, ele é um dos profissionais de mercado que eu admiro, conheço ele há muito tempo, desde a época que ele trabalhava no grupo, quando era Allianz Stormer ainda, depois LS, e tive o prazer de conversar com ele algumas vezes no Infomoney, é um cara do bem, grande caráter, carismático, excelente comunicador, e uma das poucas pessoas que são lúcidas e contribuem de fato para o crescimento do mercado brasileiro aqui no Brasil. E subiu forte hoje, né? Ultra short, né? Então, seria esse um sinal de busca por 16,50, de repente 16 dólares com 64 significaria que a nossa bolsa vai cair? Talvez. Aguardem mais alguns instantes que eu já vou falar sobre isso. Aí nós teremos aqui a Bolsa da China. A Bolsa da China, eu não confio nesse rompimento falso da LTA, possível formação de fundo, não me convence. Hoje, inclusive, rompeu, né, nessa madrugada, né, o 3.410 e voltou. E eu não duvidaria de um estresse aqui nas médias, tá, uma sessão negativa essa noite na China. Ou pelo menos entendo que perdeu tração. Para nós, essa movimentação em Paris não é uma novidade, porque por 4 sessões não conseguiu romper a LTB, uma hora o fôlego da compra é tipo boxeador, né? Lutador de MMA, ele bate, quando o fôlego dele acaba, se o oponente está bem preparado, ele dá a pancada, né? Foi o que aconteceu hoje numa LTB. O que aconteceu no índice DAX para nós também não é novidade, porque há uma formação de fundo arredondado com alvo em 12,633. Pô, professor, mas tem a LTA e tem essa média móvel que tá, mas tem um gap também, né? E aí nós temos a Bolsa de Londres, não operou, mas tem um oco. Ombro, cabeça, ombro. No mínimo, eu entendo que vai testar o 5857. E os índices internacionais são esses. Perfeito? Agora vamos ir para os ativos fixos aqui no Brasil. Vou falar do DI 1F25. DI1F25 está fazendo o que é mais provável, um movimento de alta. Existem fundamentos que apontam nesse sentido além do gráfico. Um teste de 6,020 eu acho bem possível para essa semana. Aí temos o IFNC, que é o índice de setor financeiro. Alguns alunos me escreveram perguntando se eu vejo um oco grande aqui, um ombro, cabeça a ombro. É possível, né? Não está tão claro. Mas quando a figura é importante, ela não é tão clara. Se for, né? Aí os vendidos vão ter problemas aí, né? Não duvido. Ombro, cabeça, ombro. A grande questão é, lembra que eu falei da teoria da ponte do pirata no final de semana?
Como não conseguiu passar a média de 21, a prancha do pirata está aqui, esse cenário ganha força. Aí nós temos Bradesco, né? Bradesco, eu falava na sexta-feira que eu não confiava no rompimento desse canal, fechou abaixo novamente do 21,33. Esse ponto está mais distante, eu não vou marcá-lo mais. O que a gente vai fazer? Vamos marcar aqui a região de 21,42, mas a gente já sabe marcar a máxima do movimento. 21,58 fechou abaixo do 21,42. Aqui é 5,8, né? Então é um sinal de alerta sim, uma queda substancial, 2,65. Esse gap foi fechado. Né? Não é animador o início de semana para a ponta compradora, teve um bom volume. A perda de 20,50 projetaria um teste de 20,28 e adentraria novamente o território do canal de baixo, configurando um rompimento falso. E aí nós temos YouTube, que não havia rompido o canal. Eu expressei que, na minha opinião, esse movimento era mais confiável e entendo que vai haver um teste de 22,62 aqui. Esse fundo marcado na vereda de maio para junho. Aí temos a Petro 4. Mesmo com o petróleo segurando a onda, a Petrobras derreteu. Isso é um sinal que tem força vendedora no ar. Percebam que as mínimas aqui são 22,04 das últimas 3 sessões. Sem contar hoje, 22,04, 22,06. Fechou 21,94. Então começa a olhar para a parte baixa. Talvez 21,25. E aí nós teremos a Vale 3. O minério está vacilando no exterior, fechou de lado, mas com sinal de topo. E a Vale já está fazendo topos e fundos descendentes. A gente falava no alvo primário a R$60, para quem vendeu aqui a 63, 63,50. Eu realizaria uns 30% a 40% do lucro. Né? Tem um ponto mediano a 59,78, 59,36. Pode realizar mais uns 30% e vender mais alguma coisa no gap a 58,85. Acho possível aqui tocar esses patamares, esses alvos que a gente já tinha comentado anteriormente. Aí nós teremos a B3, SA3. Lembra que eu falava, pessoal, que acreditava novamente num teste 56,60 ou até mesmo 57,13? É isso que eu penso. Então ela perdeu aqui uma LTA e a gente tem a BEV3. Ambev, a gente já vem falando há muito tempo, desde o rompimento falso dos 15, que nós imaginamos um teste do 12 com 21, e é isso. Eu acho que a gente vai acertar de novo. Um belo estudo. Né? Se o mercado pesar mesmo, eu não duvidaria do teste de 11,99. Tá? Eu vou falar um negócio. Se eu tivesse vendido nela, eu zeraria, como diria o poeta, o professor de português, no 11,99. A gente teve um outro acerto também, alguns escreveram elogiando, muito obrigado. Também a Cogna, né? Desde essa barra elefante nós apontamos alvo a 6,08, mas sabe aquela história, olha, se eu tivesse vendido, eu encerraria a 5,67, tipo a Ambev a 11,99, a 5,70, então mais um pouquinho vem no alvo aqui. 5,67 é um belo trade, né? Redução de volume, enfim. Eu acho que vai bater milimetricamente aqui no 592, 567. 592 já está abaixo, né? Deixa eu ver se teve mais algum grande destaque assim. De alta teve ENBR3, saiu o balanço, né? Eu vou falar. E vou falar da Ipera. Em BR3. Olha, é balanço, balanço é balanço, né? Acho que o mercado não esperava. Se eu tivesse comprado no ativo, acho que eu venderia, por 2 motivos. Primeiro, tá vendo esse ponto aqui, 18,94? Isso é alvo, alvo é alvo. Para quem buscou uma guerrilha. Então seria um primeiro motivo. E segundo, que o mar não tá para peixe. Então, ó, veio 18,92, eu teria vendido.
E aí a gente tem a Hypera, né? Foi um dos destaques. Olha, a Hypera, na verdade, ela fez um simples repique, né? Depois dessa queda bastante expressiva. Aqui, para quem é mais resiliente, acionou stop. Esse tipo de stop é um stop inteligente. E ela rompeu falsamente um pivô a 33,50. Explico. Aqui havia um fundo. Essa semana deve ser também agitada por todas essas razões políticas que a gente conhece, orçamento para 2021, né? O mercado não recebeu bem, algumas brigas aí no setor político, mas principalmente que segunda é feriado, né? Não há quem não fique um pouco mais ligado, né? Quando... Pô, é um dia a menos, né? O mercado vai estar fechado, tá? Ainda mais quando cai na segunda ou na sexta. Então, rompimento falso, né? Por exemplo, rompeu aqui hoje quando abriu, a média de 21 poderia ser um parâmetro até no intraday, porque rompeu, só que não trabalhou, né? Rompeu de uma maneira disfarçada, é uma armadilha. Então, quando é assim, você pode colocar, quando há a suspeita de rompimento falso, coloque stop no intraday, na média, no suporte imediato, ou até no próprio 33,50, abriu abaixo. Você vê que está trabalhando abaixo, passa meia hora, uma hora de pregão, não volta, cai, sai fora. Né? E poderia ter se trabalhado também, como diria o porteiro de um local que eu morei, que obviamente que eu sei que a palavra é também, perdeu-se uma LTA. Perfeito. O dólar hoje, amanhã na verdade é o vencimento, só que a liquidez hoje já muda, né, para o contrato seguinte. Eu vou estudar mais eu falei com o pessoal do Cartezinho, esse gráfico está errado. Né, eles pretendem trabalhar mais com cifrão, tal, tirar o arroba, só que o intraday, que é puro e simples, que não é perpétuo, está correto. Então hoje houve uma formação de fundo logo na abertura, né? Testou a média. Deixa eu só ver um negócio aqui. É isso mesmo, média de 5. Depois se apoiou no 5464, aqui era um alvo até meio óbvio. E se romper os 5.500 bola a bola, eu acho que a força compradora perdurará. Eu não vou dizer que vai no 5585 de uma vez, mas ao longo dos próximos dias teria, se não chegar aqui, se aproximar. Não. Só não pode deixar o topo duplo aqui, que aí derrete, para quem está no dólar, ok? Aí eu vou falar do BOVA11. O BOVA11 tem um canal de baixa, sem grandes novidades. Para quem acompanha o meu trabalho atentamente, eu fiz algumas brincadeiras que o touro estava dançando a valsa do urso, ou os touros, né? Eu usei expressões como canto da sereia, né? E o mercado fez o que ele tinha que fazer, que é se aproximar da parte alta e descer. Tem suportes intermediários? Tem. 95,62, 95,08, 95,82, mas a impressão que dá é que vem no mínimo 94,62, ou na parte baixa aqui do canal, talvez os 93. O Ibov, a mesma coisa, nós temos o canal, o Ibov tocou a parte alta, faz um movimento natural, temos suportes intermediários, podem segurar? Podem, 99,360, sempre pode, 99,130, 98,515, 98,290, mas o mais provável aqui seria alguma coisa um pouco mais baixo, 97, né? Só que aí eu vou além, daí eu vou lançar um desafio, né? Primeiro, pessoal, eu vou mostrar, eu acho importante fazer isso, mas como é skin in the game, eu vou lançar um desafio pele em jogo, aí eu vou explicar algumas coisas aqui. Ó, agora são
22h22, dia 31/8 de 2020, 22 horas e 22 minutos. Perfeito? E eu tenho aí a minha posição na tela. 500 mini contratos, o INV de vinho 20. Por que que o meu médio é 102.282 pontos? Daí eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Eu vou explicar. Vamos ver se funciona aqui. Vou explicar para vocês por quê. Eu já vim, quem fez a imersão técnica 10, tá vendido praticamente desde a máxima, um pouquinho acima. A gente vendeu perto dos 105 mil pontos, só que aí teve a rolagem. Na rolagem se acrescenta mais uns 300, 400 pontos. Então a galera tá vendida um pouco acima dos 105 mil pontos. Como é a ordem a mercado na imersão, alguns estão um pouquinho mais, um pouquinho menos, um médio melhor, mas a gente vendeu quase na máxima histórica. Pessoal da imersão 10, um pouco acima de 105 mil pontos. A máxima histórica do gráfico perpétuo, 106, estão quase na máxima histórica. Então a galera que fez a imersão não vai ser prejudicada, que já está vendida praticamente desde a máxima. Inclusive a gente estendeu o período em cortesia no grupo. Por quê? Porque eu vou entregar a carteira para o pessoal, nacional e internacional. Só que entregar no momento que eu achar que está descontado o suficiente para entregar. Então, por essa razão, não existe nenhuma falta de ética com o pessoal que fez a imersão, nem no grupo, porque os períodos se extinguiram, a gente está estendendo em cortesia para poder entregar as carteiras, que vão ser exclusivas desses grupos, né? E porque também já estamos vendidos a mais de quase 6 mil pontos, aí, mais de 5 mil pontos acima do preço. Então, primeiro, houve um rompimento falso de 102.725 e hoje uma sessão que rasga aqui o preço. Então, explicando a história do ajuste, aqui é o IN Ibovespa Mini, o INV20, o ajuste de sexta-feira 102.282. O ajuste de hoje, 99.807, quem estava comprado ganhou 2.475 pontos. Então, quando eu trago aqui, o meu médio, 102.282. Ele toma como base o 99.730. Se a gente for ver pelo ajuste, é o 99.807. Correto? Então vamos fazer conta qual que foi o ganho real. Então ele está dizendo que houve um ganho de R$ 255.200, só que foi um pouquinho menos. Então vamos ver. Aqui ele fala por contrato, ó, tá vendo? 495 pontos por contrato. Então 495 vezes 500, R$ 247.500 na venda. Por quê? Porque o ajuste é diferente do fechamento. E a prova que eu já vim vendido é justamente o preço médio, que é baseado com ajuste de posição, que é diferente do fechamento. Ajuste é umas 17,15, fechamento é numérico às 18. Então esse é o lucro, eu estou vendido, 500, ajuste, o lucro que a gente fez milimétrico aqui, o horário, o dia tal para provar. Então qual que é o desafio? O desafio é te vejo nos 95 mil pontos. Então aí eu provei que eu estou vendido, e que eu seguirei pele em jogo, skin in the game, até lá. Será que vai bater? Não sei. Se abrir subindo, para quem vai pegar o desafio é melhor, consegue vender mais alto. Então eu entendo que o mercado vai deslizar e que ele vai tocar a parte baixa do canal perto dos 95. Quando vai ser? Olha, eu acho que na semana que vem, a depender dos movimentos. Nós temos um gap para atrair preço a 97.270 entre os dias 3 e 6 do 7. E na verdade o ponto mesmo seria esse aqui, ó.
94,660. É que assim, não dá para lançar o desafio, ó, te vejo nos 94,660 pontos. Não, né? Então te vejo nos 95 mil pontos. Vamos ver no que dá, tá lançado. Eu vou fazer um evento dia 9/9, 19 horas, para explicar as motivações mais detalhadas que me levaram a isso. Vamos ver se até lá eu vou ter tomado um balão, vou ter acertado ou vai estar perto do preço. A gente vai saber. A minha equipe vai começar a mandar e-mail convidando para o evento do dia 9/9, onde eu vou explicar as técnicas. Já é para nós um trade vencedor, que a gente está vendido desde a máxima praticamente, então vamos ver se a gente consegue. Já para nós já é um trade bom. Vamos ver se ele se torna um trade ótimo. Razões para as quedas: topo duplo, né? Teve topo aqui e teve um topo mais baixo que o anterior. Da mesma forma que o rompimento falso fortalece o padrão, quando se forma um topo mais baixo também fortalece. Quando é no mesmo nível, aquele topo meio com baixo volume, ele é confuso, mas assim, ó, entra volume, ou quando ele vai e volta com o rompimento falso, muito forte o padrão. O eixo do topo duplo 101,855. Geralmente vem na base, né? A base mesmo é 99,925, mas fechou até abaixo. Aqui houve um mastro bandeira de baixa. Isso daqui foi uma bandeira, um padrão de distribuição de preço. Né? E houve uma cunha aqui em azul de alta. Essas duas linhas aqui, ó, que conectam esse topo e esse topo. Fundo, fundo, fundo. É uma cunha também. A cunha geralmente traz o preço para baixo. Então, topo duplo, topo mais baixo que o anterior, cunha, perda de médias, médias cruzando. Aqui houve um mastro bandeira, formato... é formato flâmula, né? Mais ou menos aqui. É um mastro bandeira. Dava para identificar bem. É praticamente uma flâmula, né? Tem essa variação. Ela tem sido mais comum até quando ela ocorre de alta ou de baixa. Pô, fechou longe da média, né? Pode ser que abra num gap de alta para aproximar da média, oportunidade de venda, para quem acredita na ideia que eu propus. Então o desafio está lançado, te vejo nos 95 mil pontos, e o grande barato de trabalhar vendido é que você ganha com o mercado em queda, né? E aí, por exemplo, nós que estamos líquidos na carteira, a gente vendeu a carteira justamente para montar a carteira mais barata, fomos muito bem na última carteira. Se a gente realmente acertar o desafio ou alguma coisa perto do desafio, nós vamos estar com o nosso capital da carteira que a gente realizou lucro, mais o lucro da venda no mini índice, para montar uma carteira mais numerosa, mais robusta, com maior número de ativos descontada. Então essa é a ideia, ok? Então é isso, o desafio está lançado. Vamos ver amanhã se eu vou tomar toco, se vai dar certo, e aí a gente vai acompanhando um mini reality show aí. Tá bom? Saúde e paz a todos, pessoal. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Seu like é importante. Valeu!